Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês, cara, de verdade, eu não tenho nada muito criativo para falar, mas eu queria falar com vocês assim, às vezes você tá em um momento, você tá tentando, de certa forma, você ressignificar algumas coisas para você. E o vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu transformar a relação que, de certa forma, eu tinha com o consumo de álcool, né? Eu revisar a minha forma como eu enxergava, né, o consumo de álcool, como que isso melhorou na minha vida. E talvez, assim, esse vídeo aqui pode ser um vídeo que sirva para você que está tentando se livrar de algum tipo de vício, algum tipo de coisa que não te faz muito bem, né? Não te faz, não é legal, não é bacana e você já está incomodado com isso e você quer se livrar desse negócio aí porque realmente não está trazendo nenhum benefício a você. E eu vou contar aqui para vocês que, ó, exato momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, apesar de eu estar querendo falar sobre isso, eu estou numa tremenda ressaca, né? Uma baita de uma ressaca, né? Nós passamos o final de semana aqui na minha cidade, aqui nós recebemos visitas de umas pessoas que são demais, né? Pessoas legais, pessoas que... E de fato a gente ficou 3 dias assim, fazendo a festa, é assim que se diz, fazendo a festa. E eu não me arrependo em nenhum momento, né, de ter. Cara, de estar com essa ressaca. Na verdade, eu tô com essa ressaca aqui. É, feliz, cara. Feliz porque, pô, foi um grande momento, né? Foi um. Putz, a gente se reuniu, se divertiu e meio que. Vamos se dizer assim. Uma das coisas que fez com que eu mudasse a minha relação com com este tipo de costume, de hábito, né, que é o consumo do álcool, aí você pensa assim, qualquer tipo de coisa, qualquer hábito ruim que venha a te fazer mal, eu estou usando aqui só o exemplo álcool. Né? Eu era do tipo de pessoas de pessoa, né, que não conseguia fazer nada, não conseguia fazer nada se não tivesse com uma latinha na mão. Eu não conseguia. Eu passei muitos anos da minha vida entendendo que. Cara, que. Isso era o certo a fazer, entendeu? Então, tipo. Como que eu posso dizer assim pra você? Você vai indo, fazendo, você nem. Cara, você nem se dá conta, muita conta, e aí. Querendo ou não, com o tempo, essas coisas ruins elas vêm cobrando o preço, né? Essa minha mudança de relação com o consumo de álcool especificamente veio a cara, eu já vinha vindo aí há uns 3, 4 anos já é, me, me distanciando, diminuindo o consumo, mas há 2 anos atrás, especificamente, teve um evento canônico na minha vida, o qual, a partir dali, eu falei assim, cara, não dá. Não dá. Esse negócio aqui, eu não digo pra você assim, tava destruindo minha vida, não. Não é isso. Não chegou a esse ponto. Mas estava atrapalhando muito, estava realmente atrapalhando a minha vida. A relação com a minha esposa, relação com meus familiares, tava atrapalhando, cara. Até com meus amigos e por aí vai. Sendo assim, eu passei por um período assim, bem afastado. Né? E com o tempo eu fui entendendo que o truque, vamos se dizer assim, isso aqui é um vídeo que eu estou confessando para você e ao mesmo tempo estou dando uma opinião baseada em algo, numa experiência que eu tive e que eu de verdade eu espero que essa experiência para você que esteja
tentando se livrar de algo que você repete e que de certa forma você já chegou à conclusão que isso não está te gerando bem, não está te trazendo coisas boas. Então é para você isso aqui. Esse vídeo aqui é para você, cara. E aí, então teve esse evento canônico na minha vida. Eu passei, cara, teve um final de semana desses de bebedeira. E aí, de certa forma, cara, eu perdi a cabeça, essa que é a palavra, né? E aí, quando pessoas está tomada por essa condição, essa condição que eu vou chamar de uma condição psíquica mesmo, né? Psicológica, né? Eu estava numa fase um tanto quanto leviana da minha vida. E aí nessa sessão aí eu tive a brilhante ideia de enfrentar uma parede aqui em casa e achar que eu ia ganhar de uma parede. E nessa eu tive uma lesão bem séria, né, na minha mão. Eu passei inclusive o custo dessa brincadeira aí, eu passei por um processo de operação, cara. Eu me lasquei. E ali naquele evento ali muita coisa mudou na minha vida. Minha própria esposa falou assim: cara, é o seguinte, tem novas regras serão adicionadas à nossa vida. E assim foi. E cara, de pronto assim, entendimento, eu mudei já, e já fomos atrás de buscar uma solução e rever isso daí. E mais legal de tudo, agora vamos falar da parte legal. Repito, né? Eu estou falando isso aqui diante de um momento, né? Eu passei um final de semana de esbórnia, vamos dizer assim. E aqui eu estou contando para vocês porque que eu não estou me sentindo triste, me sentindo chateado por isso. Por quê? Primeira coisa é porque essa minha relação, repito, por isso que é interessante você pensar que tudo que te faz ruim, todo aquele consumo de alguma coisa que te faz ruim, né? Eu não sei o que é que está te fazendo ruim nesse momento, mas pensa assim: você está consumindo algo, você está praticando algo que te faz ruim. Quando você tem essa necessidade de mudança, você vai ter que fazer, vamos se dizer assim, você vai ter que reescrever sua relação com aquela situação. Esse é o primeiro passo. Um segundo passo tão importante quanto é você entender, né, dentro do processo da sua relação, de como você enxerga ali, né, aquele hábito ruim, você entender que aquele hábito ruim, e talvez esse daqui seja uma das coisas mais desafiadoras quando se diz a pessoas com hábitos ruins e querendo se livrar desses hábitos ruins, você entender dentro de você que aquele hábito do ruim, ele não define quem você é, ou seja, ele não define quem você é como identidade. E eu sofri muito tempo, né? Eu passei perrengue muito tempo, porque eu entendia que o cara vida louca, o cara que tomava cervejinha, fazia uma farra e vivia meio festa atrás de festa e por aí vai, eu entendia que isso daí era minha identidade. Mas isso de forma inconsciente, é lá dentro da sua cabeça mesmo, né? Hoje eu consegui entender, né, com o tempo passando por todo esse processo de transformação pessoal, eu cheguei a essa conclusão, que eu entendia que a loucura era parte da minha identidade, cara. E essa loucura, ela era
alimentada por ambiente, por relacionamentos, até pela própria grana mesmo, pelo acesso e por aí vai. Era alimentada, de certa forma, certas atitudes que eu tinha, elas se passavam por vezes muito inocentes ao olhar dos próximos, né, de quem tá próximo. Só tá curtindo, só tá curtindo a vida, pô, que bom. E essa, vamos dizer assim, essa recompensa, o fato de não ter pessoas, né, falando assim, cara, você tá totalmente errado em olhar para isso daqui e se importar com isso daqui, meio que alimentava o meu comportamento, né? Eu era recompensado pelo meu comportamento com conversas exatamente assim, é só uma... é bom demais ser feliz, nossa, e por aí vai. E eu era recompensado, né, essas minhas atitudes, e aí eu repetia. A verdade, a real é essa. Eu acabava repetindo porque eu entendia que aquilo era o certo, quando na verdade não era. Até que então, há 2 anos atrás, estourou essa maravilhosa crise na minha vida e eu tive que rever tudo isso daí, né? E por que eu tô falando isso diante de uma ressaca? Porque exatamente isso. O fato de eu entender que isso não é parte da minha identidade, isso daqui não define quem eu sou como pessoa, não define. Entendeu? Você tomar uma cervejinha, né? No caso aqui, eu tomar uma cervejinha, eu fumar um charuto num final de semana com pessoas especiais, momentos especiais, e a gente, em oportunidades que talvez assim fiquem de certa forma, que não são oportunidades que são fáceis de acontecer. O acesso a esse, exatamente, especificamente a essa experiência, cara, provavelmente nós vamos se ver daqui 5, 10 anos, entendeu? Só foi possível hoje eu acordar, apesar da ressaca, eu acordar feliz por conta disso, de eu entender que isso daí isso não me define como pessoa. Foi só um momento. Eu gastei só aquele momento ali. E tá tudo bem, cara. E tá tudo bem. Eu não tenho mais necessidade de fazer mais e mais isso. Não tenho. Foi só para aquele momento pontual. E provavelmente aí pelos próximos meses eu vou voltar ao meu normal, tranquilo e de boa, cara, tranquilo. E assim, demorar muito a tomar uma, cara, eu nem, de verdade, assim, não é nem uma coisa que eu busco muito, né, hoje em dia, por conta disso, por conta de eu entender, eu revisar a minha relação com esse hábito ruim que estava causando mal para minha vida. Parte do processo, inclusive, né, quando se fala de hábitos ruins, inclusive, existe alguns livros sobre isso. Eu já comentei sobre esses livros, né? Em um livro especificamente, cara, isso é interessante. No Poder do Hábito, ele traz uma tríade, né? Inclusive, ele traz a tríade que é o gatilho, é a ação e a recompensa. Exatamente, é assim que funciona. Então, para você que está passando por dificuldades e quer se livrar de algum hábito ruim que está atrapalhando sua vida, você tá de saco cheio disso aí, você chegou a essa conclusão. Você, ao entender essa tríade, né, que é o gatilho, a ação e a recompensa, ao você entender que todo hábito ele é consolidado desta forma, ele funciona dessa forma, é aonde você consegue tomar o controle, as rédeas novamente. E é interessante. Então, por exemplo, se você tem, olha só,
Cara, esse aqui é um exemplo maravilhoso. Você é uma pessoa que é um fumante, por exemplo. Um fumante, geralmente, ele tem certos pequenos hábitos, rotinas na vida dele que se conectam com o ato de fumar. Então, tomar um cafezinho dá vontade de fumar. Tomar uma cervejinha dá uma vontade de fumar. Terminei de almoçar, dá vontade de fumar. Então, nesse caso aqui, quando você se entende, né, o que é a tríade, então no caso que a pessoa ela tem o hábito de fumar e o cafezinho dá vontade de fumar. Ou seja, o cafezinho é o gatilho, a ação é o fumar, né? Então acender um cigarro após o café, essa é a ação. E a recompensa é essa sensação da dopamina, daquela coisa ali, a sensação de, cara, fiz isso daqui. Essa é a recompensa. A recompensa é o fato de você ter a substância dentro de você. A recompensa. Dito isso, entendendo isso, então para você que eu entendi na minha vida. Então, né, toda vez que eu pensasse em acabar com algum hábito que fosse ruim, lembrando que hábitos, eles são... você não consegue acabar com vício. Você troca de vício. E essa tríade explica exatamente isso. Então, no próprio livro, inclusive, ele ensina isso. Ele fala assim, ó... Então, quando você enxerga qual é o gatilho, qual que é a ação e qual é a recompensa que você tem para um hábito que está te fazendo ruim, você não consegue. Aí você tem que observar aquilo que você consegue controlar, porque daí é aonde você, ao transformar isso daqui, você vai conseguir se livrar daquilo que está te fazendo ruim. Então, no caso que eu usei aqui, o cafezinho dá vontade de fumar e o fumar te dá aquela satisfação, essa tríade. Então, quando você toma o cafezinho, que é o gatilho, você pensa o seguinte: na ação, a ação próxima, a ação a ação e o gatilho você pode controlar, a recompensa não. O gatilho é mais difícil de controlar. O mais fácil é a ação. Então você, ao entender que tomei um cafezinho e eu vou ter vontade de fumar, você transforma a ação de fumar. Então você substitui a ação. Então você vai colocar dentro de você, da sua cabecinha aí, após eu tomar um café, eu vou, sei lá, dar uma caminhada, eu vou tomar um copo d'água. E você vai se reconstruindo e fazendo essa releitura deste hábito. Você vai substituindo. É assim que traz o livro, né? Ele traz exatamente desta forma, né? Que você consegue mexer o gatilho, você ainda consegue controlar porque você consegue evitar, né? Então, por exemplo, se tomar um café é um gatilho para você ter vontade de fumar, simplesmente você não toma café, entendeu? Você não toma café, é isso. Então você consegue também mexer no gatilho, mas a ação é o que tá, de certa forma, é o que tá sob seu controle, é a ação. Então, após tomar o café, você vai lá e escova os dentes. Você substitui a ação. E aí, você vai ressignificar esse hábito dentro de você, dentro da sua cabeça. Eu acho que ficou bem claro isso aqui, bem interessante, inclusive, né, gente? Pô, eu acho que ficou bem claro. Então é isso. Então, se eu pudesse resumir o vídeo de hoje aqui para você, esse meu relato é que, número 1, eu
entendi que este hábito ruim não me definia como pessoa. Não me definia quem eu era. Não fazia parte da minha identidade. Apesar de não definia eu como pessoa. É isso. Foi número 1. Né? Então, hábitos ruins, você precisa entender que não define quem você é. A segunda coisa é você entender que você precisa ressignificar a sua relação com aquilo lá. Então hoje, eu repito, tomar uma cervejinha para mim é só um momento, é só ali e acabou, e não é algo que faz parte da minha vida como um todo, né? Que é algo que eu pense em ter, né, o tempo todo. Não é algo assim, nesse sentido. Então, a minha relação com este hábito ruim que estava na minha vida foi mudada por conta disso. Porque eu revi, eu falei assim, cara, eu nem preciso disso aqui. Eu nem preciso. E por muito tempo eu passei um tempão vivendo, né, sem. Eu passei. E hoje não faz diferença nenhuma. Então, eu não tenho, agora aqui para fechar, eu não tenho mais. Antes eu passava por esse arrependimento, né? Eu fazendo esta merda de novo, né? Eu passava por esse arrependimento. Hoje, né, não tem mais, porque é um caso esporádico, é um momento específico, não é todo dia, não é todo final de semana. Talvez daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos eu vou lá e tomo uma de novo, entendeu? Aquilo ali não cabe, não é. E uma das coisas, inclusive, que me ajudou muito a transformar essa minha relação foi o consumo do meu matezinho. O prazer em tomar um mate, cevar um mate, realmente contribuiu muito, e até poderia ser um tema para um próximo vídeo aí, né? Talvez eu poderia até trazer um especialista aqui, um psicólogo, terapeuta, alguma coisa assim, para a gente conversar sobre hábitos e tentar mostrar essa relação, né? Se isso aqui foi um assunto de interesse de você, certo? Então você comenta aí pra mim aí, se você tem interesse em saber mais como se livrar de coisas que estão te incomodando aí, cara. Se é um assunto que vale a pena trazer aqui no canal, comenta aí que eu vou atrás de gente que com certeza sabe muito mais do que eu, certo? Dito isso aqui, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu digo pra você que eu sou o Preto, o Alto, proclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que é exatamente isso daqui. Eu venho aqui, venho gravando meus pensamentos, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado errado, eu gravo aqui em formato de conversa para que de alguma forma aí da onde você estiver me assistindo, você pode pensar assim, pô, isso aí eu não tinha pensado não, cara. Vou atrás de buscar solucionar. Tem uma coisinha que me incomoda aqui, Preto, e realmente eu acho que existe uma saída. Tudo tem saída, é óbvio, né? Mas aí, com este vídeo aqui, você se sentiu tocado a agir, né? Pô, ia ser maneiro de fato, certo? Sendo assim, é aquilo que eu sempre digo, né? Ser generalista é poder falar sobre tudo, né? Eu não sou especialista, então não posso falar? Não posso emitir minha opinião? Pô, não faz sentido nenhum, certo? Então, assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para mais conversas assim, e que você me ajude a construir essa comunidade, né, dos tais otimistas inconformados aqui, que vai ser muito legal, vai valer a pena, certo? Dito isso daqui, de verdade eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui com vocês. A gente está aumentando aqui as pessoas que estão chegando aqui no canal, novos inscritos, novos comentários. Cara, eu tenho ficado muito feliz aí com os resultados, de verdade. Vocês são realmente muito importante para mim poder estar tendo essa conversa. Então, repito, espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui, e eu agradeço de verdade pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz, tchau.